Fala aí, pessoal, beleza? Eu estava assistindo os movimentos aí, os protestos de fim de semana contra o Bolsonaro e depois o protesto a favor o movimento a favor do Bolsonaro pelo Brasil todo ontem, no domingo. E eu fiquei pensando algumas coisas. Eu estava vendo fotos desses movimentos e reparei no que as pessoas contra o Bolsonaro estão querendo. E eu vou dizer para vocês, não tem nenhuma dúvida que esses caras são massa de manobra da esquerda, porque, pensa bem, pensa comigo, o Brasil hoje tem muitos problemas. O Brasil tem muitos problemas. O Brasil hoje tem uma economia que não cresce, está encolhendo a nossa economia. O Brasil hoje tem uma taxa recorde de desemprego. O Brasil hoje tem milhões de desempregados. Isso porque a estatística tira os recebedores do Bolsa Família. Senão seriam muito mais. Muita gente está na informalidade porque não tem opção. Por que isso acontece? Porque, lógico, que empresa que quer investir num país onde o ambiente político é instável, o ambiente econômico é instável, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, vai virar uma Venezuela? Ou o que vai acontecer? Vai ter uma guerra civil? Se eu tenho dinheiro, sou um estrangeiro, quero investir, o Brasil não é uma opção para mim. O Brasil é caro, o Brasil é burocrático, o Brasil é cheio de problemas. E quando as pessoas evitam de investir no Brasil, a gente tem menos crescimento econômico. E quando a gente tem menos crescimento econômico, a gente tem menos emprego. E quando a gente tem menos emprego, aí a gente começa a ter problemas sociais mais graves. Quando eu vejo numa passeata do Helenão, gente que para mim aquilo foi uma passeata pelo direito de ficar pelado. É uma coisa mais ridícula do mundo o que a esquerda fez na cabeça dessa geração nos últimos anos. Quando a gente viu aquele monte de imbecil lutando por coisas que não têm a menor importância. Eles estão lá lutando por o direito de ser feminista, contra o machista. Os caras não pensam com a cabeça, eles pensam com a genitália. É isso mesmo que eu falei. Os caras pensam com a genitália, eles só pensam nisso. Homossexualismo, machismo, feminismo, e o Brasil acabando. E o Brasil com 65 mil mortes por ano, o Brasil sem leitos de hospital para crianças, para idosos, o Brasil afundado economicamente, e sem investimento estrangeiro, sem nenhuma empresa querendo investir mais no Brasil. Você vê bancos foram embora do Brasil, a HSBC foi embora do Brasil, e é o que tem acontecido com empresas grandes. E os caras estão lutando por um monte de coisa que é besteira. E estão fazendo a cabeça de vocês com coisas que não têm a menor importância. Nenhuma importância. Enquanto as coisas que têm importância estão passando desapercebidas. Eles distraem vocês. Quando entra um candidato de direita falando grosso, ele é machista. Machista por quê? Porque ele falou grosso com a Maria do Rosário. Sério, pessoal? E aí todo mundo fica chamando o Bolsonaro de machista, fica chamando o Bolsonaro de tudo que é nome, taxista, não sei o que lá. Por quê? Para distrair a tua atenção. Para distrair a atenção do que é mais importante. O que está acontecendo de fato é uma tentativa, igual aconteceu em muitos países do mundo, de se implantar o comunismo no Brasil. Isso que está acontecendo. Não é nada diferente disso. Mas o PT não é comunista. O PT é comunista. O PT é comunista. Lula se associou a todos os tiranos comunistas, não só da América. O cara tem foto com o presidente da Síria, que é um genocida. Ele homenageou o cara. O presidente da Síria. A Síria, aquela que está matando milhões de pessoas no centro nas cidades, as pessoas estão concentradas lá com a ONU, que também é outra coisa, tentando tirar elas daquela situação. O que eu estou dizendo é o seguinte: para de filtrar o mosquito e deixar passar o elefante. Vocês estão preocupados com coisa que não tem nada a ver, com coisa que não tem a menor importância. O Brasil tem prioridades muito superiores a machismo, feminismo, homossexualismo. Isso tudo não é importante agora. É o cara que foi atropelado por um ônibus, chegou no hospital todo quebrado, com 20 ossos quebrados, aí perceberam que ele estava gripado e deram aspirina C para ele. Foi isso que eles fizeram. É isso que vocês estão fazendo. O Brasil está todo quebrado. E vocês estão brigando por aspirina C. Aspirina não vai curar o Brasil. O comunismo é um câncer. O PT é um câncer. E câncer não se cura com aspirina. Câncer se cura com tratamento duro.
E às vezes é ruim e debilita até a pessoa no começo, mas depois cura. Esperamos que cure, porque senão não há mais esperança para o nosso país. Bolsonaro é o remédio ruim que a gente precisa agora. Então não adianta você ficar com essa besteira de falar que ele é machista e votar num outro que já te apunhalou pelas costas, que já te roubou bilhões e que distribuiu lá um pouquinho das migalhas do que foi roubado para a população mais carente. Então o problema do Brasil não é político. A nossa guerra hoje não é política. A nossa guerra é moral. O Brasil vive uma guerra moral. O Brasil vive uma guerra de valores. O Brasil, a gente não precisa de gente sem roupa. A gente não precisa de gente cuspindo na foto de Jesus Cristo. A gente não precisa de gente só porque decidiu mudar de sexo, que é o direito de cada um, se vestir de Jesus Cristo e ficar debochando do que é sagrado. Não é sagrado para você, mas é sagrado para alguém. Ou seja, o Brasil hoje não precisa disso. O Brasil precisa hoje recompor os valores morais e voltar a crescer economicamente. Porque senão a gente vai virar a Venezuela. Infelizmente vai virar a Venezuela. Porque esse é o plano. Porque você não domina um povo culto, você não domina um povo onde as famílias são fortes. Você não consegue dominar. Por que o comunismo não consegue entrar nos Estados Unidos? Porque eles são tradicionais. Eles são conservadores. Não entra aqui. A esquerda aqui faz as mesmas besteiras que fazem no Brasil, mas não com viés comunista. Porque sabe que o governo americano vai nuclear contra elas. Vai nuclear é um termo que usa aqui. Vai bater forte contra elas. Então, o que o Brasil precisa hoje não é de gente pelada, falando um monte de besteira e exigindo direitos que já tem. Estão definidos pela lei. Ninguém precisa do direito da lei para dizer que pode trocar de sexo, ninguém precisa de seu direito para saber que se você foi de uma lei nova para impedir que você seja agredida por um homem ou seja agredido por uma mulher. Ninguém precisa de uma lei nova para dizer que matar um homossexual é errado. Ninguém precisa de uma lei nova para dizer que matar uma mulher é errado. Está na lei, matar é errado. Agredir é errado. Não precisa de uma lei nova. Vocês estão brigando pelo quê? Sério, vocês que apoiam ele não, vocês estão brigando pelo quê? Pelo direito de ser idiota. Pelo direito de passar vergonha em público. É por isso que vocês estão brigando. Pelo direito de ser ridículo. Enquanto o Brasil tem problemas de verdade pelos quais a gente podia estar todo junto brigando. Porque você, que está lá pelado no centro da sua cidade, pintado na sua barriga lá, ele não... Você tem mãe, tem pai, tem filho, muitas vezes, que está precisando de hospital e não tem. Você está pagando R$5 o litro da gasolina. E está exigindo o direito de ficar pelado. Porque Bolsonaro é machista. Sério? Não dá para ser mais idiota que isso. Não dá para ser mais claro que você é massa de manobra de comunista. Não dá para ser mais claro que os seus valores estão totalmente deturpados.